Salve Maria, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia do maior profeta que já existiu, ao menos até a época de Jesus, segundo o próprio Jesus Cristo, seu primo São João Batista. São João Batista, filho da prima de Nossa Senhora, Santa Isabel. São João Batista, essênio, pregador, se alimentava de gafanhotos e mel, precursor de Jesus, ele que diz, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele, com toda a autoridade, pregava a palavra de Deus sem medo. E São João Batista é um exemplo para a gente, porque, de fato, ele não tinha papas na língua, ele falava o que tinha que falar, sem se preocupar com a sua imagem, sem se preocupar se ia ferir, se não ia ferir. Ele estava preocupado em servir a Deus, em temer a Deus e pregar a verdade de Deus. E eu quero ler para você que não conhece a história de São João Batista, alguns versículos que falam desta coragem de João Batista. Marcos capítulo 6, versículo 17 até 20. Pois o próprio Herodes tinha dado ordem para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes, não te é permitido viver com a mulher do seu irmão. Assim, Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo, e quando o ouvia ficava perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Mandou prender João Batista porque ele pregou ao rei Herodes que ele não podia se casar com a irmã do seu irmão. Veja, João Batista gozava de prestígio de Herodes. João Batista era querido do rei. João Batista podia se aproveitar desse prestígio. E ele não estava nem aí com o seu prestígio, ele não estava nem aí com as regalias que o rei podia dar para ele, com a riqueza que o rei podia dar para ele, com o financiamento que o rei poderia dar ao seu ministério, com um apoio político, financeiro. Ele não estava nem aí, porque um profeta não está nem aí com honra, com iguaria, com a sua imagem, com o que os outros pensam. Um profeta de Deus denuncia aquilo que ele tem que denunciar e faz isso abertamente, denunciando as obras das trevas. Agora nós estamos num momento onde os católicos, eu vou falar de nós, né? Porque poderia falar dos outros, mas eu vou falar de nós. Nós católicos somos covardes. Diante de uma piada suja contra Jesus, nos calamos por medo de perder o emprego, por medo de perder o prestígio, por medo de perder seguidores, por medo de perder clientes. Nós somos covardes na faculdade. Não temos a coragem de dizer diante dos amigos que nós somos fiéis à nossa esposa, que nós não nos envolvemos com coisas ruins, coisas erradas, com droga, com prostituição. Temos vergonha. Temos a mesma atitude que São Pedro teve por motivo muito mais justificado que o nosso. São Pedro disse, eu não conheço esse homem. E nós, às vezes, muitas vezes dizemos também, não conheço Jesus, não tenho nada a ver com ele, não sou cristão. Quando nós pecamos por omissão e por covardia. E todos nós temos boas desculpas para isso. Ah, não, eu perco o seguidor. Ah, não, é melhor não misturar as coisas. Ah, não, o que vão pensar? Ah, não, o que vão falar? E como nós não denunciamos as obras das trevas abertamente, como nós somos covardes, as obras das trevas acabam crescendo. Se nós católicos, que se dizemos católicos, que somos 60 e pouco por cento da população, nos levantássemos cada vez que uma empresa faz uma propaganda maldita de apoio à ideologia do gênero, quando uma empresa faz um apoio abertamente ao feminismo. Eu sou favorável às mulheres, mas eu não sou favorável ao feminismo, porque o feminismo não apoia as mulheres. Essa que é a grande verdade. Pode ter começado bem, mas não terminou bem. Eu sou a favor das mulheres, eu sou a favor de igualdade de direitos, mas eu não sou a favor de uma ideologia que diz defender a mulher e que não é.
e nós somos covardes. O que vão pensar? O que eu vou falar? Mas meus patrocinadores, mas meus alunos, mas meus seguidores. Nós somos covardes. São João Batista não só não estava preocupado em perder o seu prestígio com o rei, perder as regalias com o rei, como ele não estava preocupado em ser preso e como ele não se preocupou a ponto de perder literalmente a cabeça, que foi entregue e foi pedido da mãe de Herodias, a sua filha, que seduziu o rei Herodes, que prometeu dar até metade do seu reino. Você está disposto a dar a sua cabeça pelo Evangelho? Ou você é desses muitos cristãos que dizem aí, eu sou cristão, mas não larga o vício, não larga o pecado, não muda de vida. Eu amo a Jesus, coloca uma faixinha com um coraçãozinho na testa. Eu amo a Jesus, mas cada dia está com uma mulher diferente. Eu amo a Jesus, Deus te abençoe, mas está largando o marido por qualquer motivo, está largando a esposa por qualquer motivo. Eu amo Jesus, mas não largo do pecado. Eu tenho uma pessoa que eu conheci que era de caminhada de igreja, largou o marido, largou o filhinho para ficar com um cara mais jovem. Eu encontrei ela na rua e disse, reze por mim, irmão. Eu vou rezar para você se converter, não para você continuar no pecado. Nós temos que ter essa coragem, sabe? Nós temos que ter a coragem de denunciar uma empresa que é, infelizmente, brasileira, que eu já mergulhei muito e gosto do lanche, que é o Burger King, que está falando a favor de uma ideologia. Não sou contra as pessoas e nem podemos ser contra as pessoas. Elas são muito bem-vindas. Jesus disse que as prostitutas nos precederão no reino. Eu não tenho dúvida que existe pessoa melhor que eu fora da igreja. Eu não tenho dúvida, e eu tenho amigos que são homoafetivos que são muito melhores do que eu. Eu não tenho dúvida disso. Eu estou falando aqui da doutrina. Estou falando aqui de doutrinas que querem nos enfiar goela abaixo. Goela abaixo querem nos enfiar essas doutrinas. E se você, católico, não se levantar e tiver coragem de parar de comprar aquele produto, parar de assistir aquele filme, parar de assistir aquela propaganda, se você não tiver coragem de mandar aquele e-mail, se você não tiver coragem de se manifestar, não reclame que no futuro nós estaremos num caos pior que agora. Padre Pio já se escandalizava daquela época, daquele momento. Os santos se escandalizavam de 100 anos atrás. Se eles vivessem agora, misericórdia. Eu quero concluir o nosso bate-papo com a carta aos Efésios de São Paulo, capítulo 5, de 6 a 11. Preste bastante atenção. Ninguém vos seduza com vãos discursos. Estes são os pecados que atraem a ira de Deus sobre os rebeldes. Não vos comprometais com eles. Não vos comprometais com eles. Outrora eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Comportai-vos como verdadeiras luzes. Ora, o fruto da luz é a bondade, a justiça e a verdade. Procurai o que é agradável ao Senhor, e não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as abertamente. Abertamente, para que isso seja reprovado e manifesto na luz de São Paulo. Condenai-as abertamente, aonde você estiver, na sua rede de amigos, na sua rede social, aonde você estiver, meu irmão, você tem que ter a coragem. Se você não tem a coragem de dar a vida fisicamente por Jesus, que você tenha pelo menos a coragem do martírio branco, de ser chamado de retrógrado, de ser chamado de carola, de ser chamado de padreco, de ser chamado de fanático, de ser chamado de alienado. Porque Jesus falava, se o mundo vos odeia, porque odiou a mim antes. Se vos perseguem, ótimo, assim perseguir os verdadeiros profetas. Mas ai de vós se vos aplaudem. Ai de vós. Porque se o mundo está te aplaudindo, você não é cristão. Eu vou te falar muita verdade isso. Se o mundo está te aplaudindo, ou você não é cristão, ou você é um cristão que é cristão só com quem é cristão. Que é cristão só com quem você tem a coragem de dizer que é cristão. Se evangelizar quem quer ser evangelizado é fácil. Falar de Jesus para quem quer ser evangelizado é fácil.
Falar de Deus para você que se inscreveu no meu canal e que é católico é fácil. Vai falar aí na rua. Tem um amigo que uma vez pregou na rua, em Balneário Camboriú. Eu vi crianças pequenas, os pais tomando café, criança cuspindo no cara, mostrando a língua pro cara, e o pai apoiando isso, e ele estava pregando. Se fosse alguém tirando a roupa, se fosse qualquer outra coisa ali, estavam aplaudindo, mas era uma pessoa pregando o evangelho. Que mundo que nós estamos vivendo, meu irmão? Você precisa se levantar. Você precisa ser profeta. Você precisa decidir se você ama mais a sua própria imagem, a sua autoimagem, a sua fama, o seu prestígio, ou se você ama mais Jesus Cristo. São João Batista escolheu a melhor parte e essa parte não será tirada. Se você tem medo de perder o seu prestígio, se você tem medo de perder o seu trabalho, se você vai negar Jesus por causa de tudo isso, desculpa, ainda Deus não é o primeiro na sua vida. Eu quero concluir aqui. Não é porque Jesus é o teu Salvador que Ele é já o teu Senhor. Ele pode ser o teu Salvador, você pode admitir que Ele é o Salvador da humanidade, mas Ele ainda não é Senhor da sua vida. Não é Senhor dos seus atos. Jesus disse claramente, quem me ama guarda os meus mandamentos, mas o camarada continua cada dia dormindo com um, dormindo com outro. O cara continua passando para trás nos negócios. O camarada continua mentindo, o camarada continua roubando, o camarada continua sei lá o quê. E mais, se você continua porque você não consegue, amém, caia e levante na confissão dos braços de Jesus. Agora, não confunda o pecado que a gente luta com o pecado que é aceito livremente, sem combate. São Paulo diz, não resistisseis até ao sangue na vossa luta contra o pecado. Não resistisseis até ao sangue na vossa luta contra o pecado. Mas tudo hoje, né? A gente querendo que a palavra se conforme a nós, é muito duro de engolir, né? Dizia alguns que deixaram de seguir Jesus. Isso é muito duro de engolir. Graças a Deus, a doutrina católica é dura de engolir. Porque largo é o caminho que conduz à perdição. E inúmeros são os que entram lá. Não foi à toa que Jesus, por misericórdia, mostrou a Santa Faustina que muita gente ia para o inferno, inclusive clérigo e freira. Não é à toa que em várias aparições já comprovadas pela igreja, Nossa Senhora falou que o inferno é real. Não porque Deus não é misericordioso, mas porque o homem é livre. Eu peço que nessa noite, São João Batista dê para mim e para você pelo menos 1/10 da coragem que ele tinha de se declarar seguidor, anunciador do Cordeiro, custasse isso o que custasse. E denunciando abertamente de São Paulo. Não tem como interpretar diferente. Denunciar abertamente as obras infrutíferas das trevas. Você está disposto a fazer isso? Você está disposta a fazer isso? Pensa nisso. Deus abençoe. Até a próxima.